A ascensão da Igreja Global do Anticristo. As pessoas tendem a ver o Anticristo como um homem que aparecerá no futuro, longe, distante para muitas pessoas. O Anticristo chegará ao palco mundial e conquistará o mundo para si próprio. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina em várias passagens das Escrituras que o mundo já está a ser preparado para a sua chegada. O mundo já está sendo preparado para a sua ascensão ao poder. O mundo já está sendo preparado para a sua adoração. O mundo já está sendo preparado para a sua marca. Em 1 João, capítulo 4, versículo 3, nos mostra: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne e osso não é de Deus. E este é o espírito do Anticristo, que ouvistes dizer que já está no mundo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, nos avisa: Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja tirado do caminho. A citação do mistério da iniquidade, que um dia culminará com a chegada do Anticristo, que já está a atuar no mundo, mas está a ser contido por agora, para que o mundo não seja tão mau como poderia ser, mas sê-lo-á quando o limitador for removido do mundo. Por outras palavras, o princípio do mistério da iniquidade será o Anticristo, e a única razão pela qual não atingimos este pico é porque o moderador está ativamente a fazer o seu trabalho, a refrear o mistério da iniquidade. Mas eu vi o mundo mudar tanto nos últimos 20 anos, é quase como se o moderador estivesse a ser lentamente retirado. Se olharmos para as mudanças na cultura que experimentamos desde o ano 2000 para este estado, é enorme em comparação com a mudança de cultura que experimentamos do ano de 1980 para o ano 2000. É muito diferente o mistério da iniquidade que está em ação. Estava a ver o noticiário, e no noticiário havia um espetáculo de prêmios de música, e havia um artista que tocava uma música que eu nunca tinha visto, nada mais satânico na minha vida. Parecia um ritual satânico alimentado pela imoralidade sexual. O cantor principal estava vestido como um diabo, e eu fiquei ali parado e maravilhado, e perguntei-me se eles sabiam quem eles estavam exaltando. Muitas das vezes lhe faltam conhecimento. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, nos mostra a verdade sobre os dias atuais. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Eu cresci numa época em que não se brincava com o diabo. Tudo o que tivesse a ver com Satanás, nós evitávamos. Até quem não eram cristãos sabiam disso, e também o evitavam. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja tirado do caminho. Estamos a aproximar-nos do precipício do ministério da iniquidade, estamos a assistir à ascensão da Igreja do Anticristo, estamos a viver numa geração de pessoas que chamam o bem de mal e o mal de bem, tal como a geração de Isaías. Em Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que põem escuridão por luz, e luz por escuridão, que põem amargo por doce e doce por amargo. Estamos a viver numa geração de pessoas que chamam o bem de mal e o mal de bem. E para muitos isso é normal. Quanto mais penso no capítulo 13 do Apocalipse e na atual direção do mundo, mais vejo o mundo a tornar-se cada vez mais disposto a aceitar o homem do pecado quando ele chegar. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 18. E ele faz com que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebam um sinal na mão direita ou na testa. E que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, conte o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 3,6. Muitas pessoas perguntam-se como é que alguém pode aceitar a marca da besta. Como é que alguém pode escolher voluntariamente aceitar uma marca sobre a qual fomos avisados sim,
Uma das razões é o engano, o falso profeta e o anticristo. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 14, está escrito: E ele engana os não convertidos que habitam na terra, para que acreditem nele por causa dos sinais que lhe foram dados por Satanás, para fazer na presença da besta, dizendo para os habitantes da terra, fizessem uma imagem à besta que foi ferida mortalmente pela espada e voltou à vida. Outra das razões é coerção. Sem a marca, nenhuma pessoa pode comprar ou vender. No passado, falávamos de ambas as razões. Mas uma razão que não discutimos é que o mundo estará preparado para a sua marca. Veja-se a partir desta perspectiva, o mundo em que vivemos ignora abertamente a palavra de Deus. Permitam-me que vos dê exemplo prático. Por exemplo, a cultura deste mundo flerta com a ideia de Satanás. O mundo em que vivemos como crentes rompe com Satanás. No entanto, na palavra de Deus, muitas vezes, sem contar, e repetidamente somos avisados sobre Satanás. Como em Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo, como em Tiago capítulo 4, versículo 7. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Como em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, como leão que ruge, anda em derredor procurando a quem possa tragar. Eu poderia enumerar mais e mais versículos bíblicos na palavra de Deus, onde somos avisados sobre Satanás. Mas o mundo ignora estes avisos e não rompe com Satanás. Na música ou até em filmes exaltam Satanás. Agora, quero que penses que se o mundo pode ignorar a palavra de Deus sobre Satanás, o que é que vos faz pensar que o mundo vai ouvir a palavra de Deus sobre o tema do anticristo e a sua marca quando ele chegar? A cada dia está aumentando o número de pessoas que chamam o bem de mal e o mal de bem. Muitas pessoas têm os seus ouvidos e as suas mentes fechadas a Deus, não querem ouvir a palavra de Deus, não querem nada com Deus. O mundo tem muitas ideias erradas sobre o demônio, uma das quais é que ele é o responsável no inferno. O mundo dá a entender que Satanás vai se divertir muito com os seus rapazes. Os demônios no inferno, a subir a temperatura, vagueando pelos corredores do inferno e a atormentar as pessoas. Isso não está nas Escrituras. Ninguém vai sofrer no inferno como o diabo. Ele não estará no controle no inferno. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, ensina-nos que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Por outras palavras, o que, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7, está a dizer é que as forças que levarão o anticristo ao poder estão ansiosas por estabelecer o seu reino profano, mas estão atualmente a ser refreadas. Quando o anticristo chegar, não precisará de 50 a 60 anos para se preparar para o seu reino. Forças no reino espiritual estão a pressionar os corações dos homens, preparando o mundo para a sua chegada. Quando assistimos a estes espetáculos de entrega de prêmios e cerimônias, ou alguns destes filmes em vídeos de música, saibam que há forças espirituais em ação. A Bíblia é clara sobre tudo isso que está acontecendo. Há forças no reino espiritual a pressionar os corações dos homens, preparando o mundo para a sua chegada, moldando os seus corações para ele. Isto é o que está de acontecer no mundo espiritual. Neste momento há espíritos que estão a atrair pessoas para o alvo, aproximando o mundo para o domínio. A verdade é que as pessoas estão a começar a mudar. A sociedade está a tornar-se cada vez mais anti-Deus, cada vez mais anti-Bíblia. Este é exatamente o mundo em que o anticristo gostaria de entrar. Acorda, povo de Deus. Não só as pessoas estão a mudar, mas o mundo está a mudar. Acorda, povo de Deus. Não acham que estamos atualmente a passar por um ensaio geral para o domínio do anticristo? Discernir o que se passa no mundo. Discernir como o avanço da tecnologia está a levar-nos cada vez mais para um mundo onde, sem a marca, nenhum homem ou mulher será capaz de comprar ou vender. Está escrito diante dos teus olhos. Olha para a tua Bíblia.
e olha para o mundo e verás que estamos a viver. No livro do Apocalipse, estamos a ver a ascensão da igreja do Anticristo. No capítulo 13 do Apocalipse, versículos 16 a 18, revela-nos que, independentemente da sua raça, classe social ou situação financeira, tornar-se obrigatório aceitar a marca antes de qualquer forma de transação financeira possa ser feita. Isto significa que as pessoas não terão outra escolha a não ser aceitar a marca, porque esse será o único meio pelo qual podem comprar ou vender. Quem não tiver a marca estará em forte contraste com a multidão que tem o meia na testa ou na mão direita. Penso que o mundo está preparado para viver a próxima fase dos acontecimentos do fim dos tempos, que é o arrebatamento. Não é nesta altura que se espera que um crente lance precauções ao vento. O que estamos a ver acontecer na nossa nação e no meio ambiente não é uma coincidência. Devemos nos preparar para o arrebatamento dos santos mais ainda. Não se espera que nenhum crente flua com as tendências atuais dos acontecimentos mundiais. Temos de discernir que as Escrituras estão se cumprindo. Em Apocalipse capítulo 14, versículos 9 e 10, está escrito: Terceiro anjo seguiu-os com grande voz. Se alguém adorasse a besta e a sua imagem e recebesse a sua marca na sua testa ou na sua mão, esse beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Neste sentido, é importante que os crentes sejam constantemente recordados que o regresso do Senhor Jesus está iminente. Temos de provar ao mundo que somos filhos da luz nesta época. Como crente, nós não devemos ter vergonha de se associarmos-nos a Cristo em qualquer lugar que estejamos. Se estivermos a fazer as coisas corretas, devemos ser ousados a pregar o Evangelho sem nos preocuparmos se seremos aceitos ou não. Já existe um aviso de que qualquer pessoa que aceite a marca sofrerá a ira eterna de Deus, pois vivemos todos os dias das nossas vidas esperando o regresso do Senhor Jesus Cristo. Devemos também proclamar o Evangelho de Cristo, que é potente para salvar as pessoas da destruição eterna, porque a besta está a chegar e as pessoas já estão sendo preparadas para recebê-la. Oro para que a cada dia as pessoas possam ter o entendimento e discernimento de tudo que está acontecendo neste mundo atual e se voltem para a palavra de Deus. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas, para que sejam alertadas o quanto antes.